Pulverizador localizado garante economia e eficiência. Exportação de carne bovina rendeu 25 bilhões de reais para frigoríficos. Primeira semana de exportação de soja em 2019 é forte no Brasil. E embarques de trigo da Argentina atingem recorde em dezembro de 2018. Olá, uma ótima tarde a você. Começamos agora mais uma edição do Agricultura BR. Boa tarde, agropecuária brasileira. Boa tarde, Carla. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde para você de casa. Começamos esta edição falando sobre as exportações de carne bovina brasileira que renderam 25 milhões de reais aos frigoríficos, né, Fabiano? Exatamente, Carla. O rendimento para a indústria frigorífica exportadora atingiu, na conversão feita por nós aqui no Agricultura BR, 25 bilhões de reais. Esses 25 bilhões de reais é um recorde absoluto para a indústria frigorífica. Quando eu falo de exportação de carne bovina, eu estou falando de exportação de carne bovina in natura e de todos os tipos. Portanto, um número realmente expressivo. Essa alta, ela representa também uma elevação no volume embarcado, que chegou a 1.639.000 toneladas de carne bovina, que deixaram o país para os mais diversos destinos no último ano. Mais do que isso, no último ano, 2018, nós tivemos a China com uma elevação, uma efetivação na sua participação nas compras de carne bovina do Brasil. Se antes eram 38,2% da carne bovina que era exportada pelas indústrias frigoríficas brasileiras ganhavam destino chinês em 2017, em 2018 foi ampliado para 43,9%. Então, China ganha cada vez mais importância também para a carne bovina. E é importante porque a China subiu tanto, né, o seu tom na compra de carne bovinas aqui do Brasil, que não sentiu falta. Nessa balança ali nas vendas brasileiras de carne bovina, não se deu falta da Rússia, que ficou mais acuada, né? Teve aquelas questões com Rússia e acabaram comprando menos carne bovina aqui do Brasil. Os números que apresentamos agora, elas são da Secretaria de Comércio Exterior e também da Associação Brasileira dos Frigoríficos, a Abrafrigo. Mas em resumo, isso aí está chegando agora. Nós tivemos um ano de 2018 no qual a indústria frigorífica exportadora faturou 25 bilhões de reais. Vamos aos números então, trazemos aqui o que foi apresentado em relação aos números, são 1.639.000 toneladas, 1.639.000 toneladas que foram embarcadas, faturamento de 6 bilhões e 500 milhões de reais, de dólares, perdão, faturamento de 6 bilhões e 500 milhões de dólares, convertendo para reais, nós tivemos 25 bilhões de reais em faturamento. Então, os dois números ali, porque ali nós temos elevação, pode voltar aqui um pouco para o estúdio? 1.639.000 toneladas que foram embarcadas, é um recorde também, fica 10% acima daquilo que acontecia no ano de 2017. Em dólares também é um valor extremamente expressivo, recorde para um ano, para 12 meses. Faturamento em reais, então, nem se fala, chega aí a 25 bilhões de reais, portanto, vem aí com uma expressiva situação em torno da produção brasileira. A questão que fica sempre que a gente traz aqui é que se 20% da carne bovina brasileira é exportada, então 20%, preste bem atenção, 20% da produção rural brasileira deveria sentir esses efeitos positivos aqui que ficaram no frigorífico. Né? A cadeia produtiva precisa sentir isso de uma forma um pouco mais clara, que o faturamento aqui para a indústria ficou extremamente forte.
Olha, eu estou falando de pecuária agora e eu vou falar um pouco mais a respeito do que acontece em torno da produção brasileira. Vou aproveitar o Walter Puga Júnior. Puga, eu estava agora há pouco acompanhando o programa. Puga, agora há pouco estava no ar, né? Nem saiu do estúdio, né, Puga? Ficou aqui mesmo. O Mercado do Campo trazia o seguinte há pouco, né? O Fórum em Davos vai trazer uma série de debates, uma série de discussões e vai ter carne bovina. Nós vamos ter o presidente Jair Bolsonaro participando da sua primeira situação internacional e ali ele e a comitiva brasileira devem ser pressionados por conta da carne bovina. Por que em Davos pode ter uma pressão contra a carne bovina brasileira? Walter Puga, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Bom, há um movimento já, resultado de uma pesquisa divulgada anteriormente pelo Fórum de Davos, mostrando que há um desequilíbrio e há problemas de saúde em todo o mundo por conta de aumento de carne bovina, né? Em 2018, nesse Fórum de Davos, houve uma iniciativa chamada Carne e o Futuro em defesa de um maior equilíbrio aí entre o consumo de carnes e questões ligadas à saúde e ao meio ambiente, né? Bom, daqui a 2 semanas, entre os dias 22 e 23, o presidente Jair Bolsonaro estará lá e vai enfrentar dados dessa pesquisa que serão argumento, né, para a redução mundial do consumo de carne bovina. Essa pesquisa martela o quê? Segundo Assis Moreira, que é correspondente do Jornal Valor Econômico lá na Europa, ela martela que o consumo excessivo de carne é perigoso para a saúde e calcula que a sua substituição por outras fontes de proteína representaria aí uma redução de até 2,4% no número de mortes ligadas a uma dieta alimentar considerada aí, no mínimo, inadequada. Bom, ela aponta, essa pesquisa, que é necessário consumir mais as chamadas food tech, né? Food tech, comida de alta tecnologia, ou seja, carne moída sintética seria uma das opções nos próximos anos, cardápio com micoproteínas, sobretudo micoproteínas derivadas de cogumelos e mais, aumento no consumo de lentilha, de alga, de trigo. Segundo essa pesquisa, seriam alternativas para o consumo de carne bovina. Bom, esse estudo reconhece, pelo menos reconhece isso, que o custo de produzir essas proteínas alternativas à carne bovina são muito altos, né? As opções mais recentes são caras, o preço, ele se acredita, vai cair com o aumento da oferta, né? Aumento da produção. Mas o custo para a carne sintética, por exemplo, teve forte redução de fato nos últimos anos. Caiu de centenas de milhares de dólares por quilo para 25 dólares por quilo hoje. Mas o fato é que o que preocupa, por um lado, quem trabalha com essa pesquisa aí, vamos dizer, faz campanha contra a carne bovina, é que a África vai consumir 125% mais carne bovina até 2030. Vai consumir também 60% mais de frango, 46% mais de leite, 77% mais de ovos. Mas não é só a África, não. Tende a aumentar o consumo em 12% na Índia, de proteína animal, e 13% na China. Lógico, a demanda do Brasil, que já é considerada elevada, vai crescer, mas vai crescer em ritmo menor. Resumindo, há um trabalho já contra o consumo de carne bovina no mundo. E isso é o que o presidente Jair Bolsonaro vai enfrentar no primeiro dia de reunião de Davos, quando vai ocorrer um debate sobre alimentação. Mas há uma saída, viu? Os produtores, os países produtores de proteína animal já têm uma reunião articulada, que seria uma reunião plurilateral, ou seja, participa quem quer participar, para um movimento no sentido de liberação da proteção de toda a cadeia, né, de produção, toda a cadeia de produção de carne animal, de proteína animal. Portanto, o presidente vai encontrar lá também alternativas para fazer um acordo com alguns países produtores para lutar pela liberação da produção e da exportação de carne sem restrições. De qualquer maneira, é o primeiro encontro internacional do presidente Jair Bolsonaro, já com um problema do agronegócio brasileiro caindo sobre suas mãos, né? Agora nas suas mãos. É esperar que a negociação seja boa e consigamos aí articular países produtores para enfrentar vamos dizer, essa campanha contra a carne bovina e proteína animal em geral. É um movimento internacional, ultrapassa aí aquelas ONGs que brigam aqui e ali, viu, Fabiano? É preocupante. O Fórum de Davos cai como uma bomba para os produtores de carne de todo mundo. É com você. Tá certo, Walter Puga, obrigado. Daqui a pouco o Puga volta, vai falar sobre dólar daqui a pouco. Enquanto isso, eu
comentar um pouco essa questão do consumo de carnes do mundo. Observem essa afirmação: nada segura o preço da carne bovina. Olha, vão ter que inventar uma situação muito esdrúxula, vão ter que colocar uma pressão muito maior do que essa, vão ter até que talvez inventar uma situação aí que, problema veterinário, problema relacionado à questão de ordem, de trato dos animais, mas o fato é que nada segura o preço da carne bovina. E com isso, na esteira disso, de todas as outras carnes. Estou falando de carne de frango, estou falando de carne suína e também de outros animais de abate. O fato é que quanto mais um país, uma sociedade, um grupo social melhora a sua condição financeira, econômica, ele vai ter um consumo maior também de carnes, principalmente bovina. E esse fórum de Davos, ou de Davos, ele vai trazer essa pressão sobre o Brasil, principalmente, pois tem liderança nas exportações de carne bovina, e isso vai ter que ser tratado. Não é a primeira vez, não é a primeira pancada que tentam dar em relação a este fator, mas o fato é que a tendência é de um consumo maior de carnes no mundo e, com isso, uma alta, principalmente na carne bovina. Falávamos que Jair Bolsonaro vai ter que resolver, a primeira reunião internacional, ele vai ter que resolver essas questões. Vamos até Brasília, vamos falar de outros assuntos, porque neste momento acontece uma reunião ministerial, o Ministério da Agricultura vai apresentar algumas questões e uma associação indígena apresentou uma ação na PGR, Procuradoria-Geral da República. Quem explica o que está acontecendo por lá é Catarina Martorelli. Boa tarde, Catarina. Boa tarde para você, boa tarde para todos. É isso mesmo, essa reunião, que é a segunda reunião ministerial do governo Bolsonaro, terminou agora há pouco e, como você disse, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, participou. Ela já havia dito que quando se encontrasse, logo com o presidente Jair Bolsonaro, ela trataria do que ela chama de medidas importantes, que tem a ver com as áreas de crédito rural e seguro dos produtores. O seguro, inclusive, ela disse que é um dos entraves que precisa ser resolvido logo. Ela disse que essas medidas importantes, que a gente ainda vai saber quais são, o SBA vai ficar de olho, ela disse que vão ser anunciadas na próxima semana e a gente deve dizer aqui, claro, para todos vocês. Agora, mudando de assunto, a gente já havia falado aqui no SBA que o Ministério da Agricultura agora ganhou, digamos assim, um status de superministério, porque está abrangendo aí novas áreas também, entre elas as demarcações de terras indígenas. Pois bem, essa questão das demarcações era uma responsabilidade da FUNAI e agora foi transferida para o MAPA e gerou aí uma polêmica, mas essa polêmica está longe de acabar, viu? Essa semana, uma associação de indígenas, que é a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a ABIP, acionou a Procuradoria-Geral da República contra essa mudança. A medida provisória 870, que já havia sido contestada no Supremo Tribunal Federal sobre a extinção do Ministério do Trabalho, agora foi para a PGR com essa questão nova aí das demarcações de terras indígenas por conta dessa articulação indígena que entrou com essa ação. O que é que essa articulação pede ao Ministério Público Federal? Que instaure um inquérito para poder monitorar, ficar de olho mesmo em todos os atos que tramitem no MAPA com relação a essas demarcações de terras indígenas. No que isso vai dar, a gente não sabe, mas a gente vai continuar acompanhando aqui no SBA. São essas as informações daqui de Brasília de hoje. Fabiano, volto com vocês aí nos estúdios. Obrigado, Catarina. Ela acompanha o que vem acontecendo na capital federal. Hoje teremos ali reunião ministerial encerrando, tendo essa primeira reunião e com questões apresentadas que são importantes. A própria ministra Tereza Cristina Corrêa da Costa disse que é a favor de montar um grupo, com multifunções, multidisciplinar, para discutir também as questões de demarcação de terras no Brasil. E a média diária das exportações de soja do Brasil já são 70,6% maiores nesta primeira semana de janeiro que todo janeiro de 2018, de acordo com dados divulgados pela Secretaria de Comércio Exterior nesta segunda-feira, com o boletim do levantamento semanal de exportações do Brasil. Os firmes embarques da oleaginosa brasileira ocorrem após fechar 2018, o Brasil fechar 2018 com 84 milhões de toneladas de
soja embarcadas, principalmente pelo apetite chinês, pelo apetite da China, que estava e ainda está em conflito com os Estados Unidos. Nós conferimos agora como os dados que a SECEX, a Secretaria de Comércio Exterior, que agora faz parte do Ministério da Economia, trouxe sobre a média diária de exportação de soja, que na primeira semana de janeiro totalizaram 363,9 toneladas, um aumento de 70,6% na comparação com janeiro do ano passado, como eu disse no começo, com um total da primeira semana aí de 121.300 toneladas. Conforme a Secretaria, até a primeira semana de janeiro, o que compreende apenas 3 dias úteis, este valor de 121 mil toneladas foram embarcadas pelo Brasil. A Agricultura BR fala agora sobre algo que tem preocupado bastante o produtor rural, principalmente para quem está com produto no chão, né? Principalmente os produtores de soja. E começamos falando sobre o centro-oeste brasileiro, Mato Grosso do Sul e Goiás vão passando por umas questões climáticas mais complicadas. Houve uma chuva mais expressiva, estou aqui com a Juliana Rezende, seja bem-vinda, Juliana. Uma chuva mais expressiva em parte do Mato Grosso do Sul. Muita gente diz que não recupera o solo do estresse hídrico. Como é que fica a previsão do tempo para o centro-oeste do país? Boa tarde, Juliana. Olá, Fabiano, muito boa tarde a todos que nos assistem. Tivemos algumas pancadas de chuva de forte intensidade em alguns pontos da metade norte do estado do Mato Grosso nos últimos dias. Isso acabou acontecendo por conta da combinação de calor e umidade, mas essa chuva que acontece devido a esses ingredientes acaba sendo ainda irregular e também muito mal distribuída. Então, algumas áreas produtoras podem ainda nem receber essas pancadas de chuva. Isso é porque, atualmente, estamos passando por uma fase de bloqueio atmosférico. As frentes frias estão ficando restritas, as áreas mais ao sul do país não estão conseguindo avançar pela costa brasileira e por isso que a chuva que acontece na região centro-oeste ainda segue somente por conta da combinação de calor e umidade. As condições de umidade do solo vêm aumentando de forma gradual nesses últimos dias. A expectativa para esses próximos períodos ainda é de chuva com baixo volume de água em grande parte da região. Então não quer dizer que vamos ter uma semana extremamente seca, apenas que essas pancadas de chuva elas vão seguir ainda mal distribuídas e irregulares. E o volume de água não deve vir de forma tão intensa. Os acumulados entre Mato Grosso do Sul e os estados de Goiás e Mato Grosso, de forma geral, ficam em torno de 5 a 15 milímetros. É uma chuva mais fraca, que não consegue reverter totalmente e acabar aumentando as condições de umidade do solo. O cenário fica mais otimista, principalmente no norte do Mato Grosso, pela combinação ainda de calor e umidade, a proximidade com a Amazônia, por isso tem previsão de chuvas mais expressivas e com acumulados que variam de 30 até 50 milímetros até o dia 13 de janeiro. A partir do dia 14, cenário ainda de pancadas com baixo volume de água nos 3 estados da região. Então, até o dia 18 de janeiro, não tem previsão de bons volumes de água em grande parte das áreas produtoras do centro-oeste e esse cenário persiste até o final de janeiro, dia 23, por enquanto, baixo volume de água entre Mato Grosso do Sul, Goiás e também áreas mais ao sul do Mato Grosso. O norte do estado do Mato Grosso ainda segue mais influenciado pela proximidade com a Amazônia, por isso chove de forma mais expressiva e também de forma mais intensa. Então, de forma geral, como ainda vamos estar sob a atuação desse bloqueio atmosférico aqui na parte central do país, que mantém as frentes frias mais localizadas e até presas nas áreas mais ao sul do Brasil, a expectativa ainda é de chuva somente por conta da combinação de calor e umidade. Isso acaba garantindo, então, pancadas irregulares e de fraca intensidade em grande parte das áreas produtoras da região central brasileira. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. E por aqui nós vamos conferir os preços pagos para a saca de 60 quilos da soja nos principais portos brasileiros. Nós conferimos agora em tela, você confere comigo, que no Porto de Santos, também no Porto de Paranaguá, o preço pago para a saca de soja nesta terça-feira, está sendo negociado a R$ 77,00, um recuo de 50 centavos se compararmos com ontem.
E olha, de acordo com a agência de notícias Thomson Reuters, tivemos uma confirmação de soja sendo comprada pela China junto aos Estados Unidos. E isso acontece durante essa reunião entre chineses e norte-americanos que tem ocorrido em território da China. De acordo com as informações, 180 mil toneladas ou 3 cargas foram adquiridas pelo país asiático. E ainda, a fonte da agência Reuters informa também que o total foi de 15 cargas, ou cerca de 900 mil toneladas de soja que foram adquiridas pelos chineses junto à China. A reunião acontece em Pequim, começou na segunda-feira e segue por esta terça-feira, ainda sem muita situação clara sobre o que tem sido conversado e principalmente se já chegaram a algum tipo de solução. Enquanto isso, soja em Chicago vai sendo negociado muito próximo da estabilidade, é o que você confere comigo. Nós temos aqui números que vão apresentando o soja em Chicago que agora inverte, soja em Chicago que vinha na estabilidade com viés de alta, agora já registra queda. Posição de janeiro vem a $9,09 o bushel, perde 2 centes de dólar. Março, com maior liquidez, $9,22 por bushel. Maio, $9,35 e julho a $9,46 mais 6 por bushel são os negócios no momento com soja na Bolsa de Chicago. E nós vamos para um rápido intervalo comercial e no próximo bloco vamos ver que voltou a chover no Paraná, mas as perdas com as safras ainda estão sendo calculadas. E os embarques argentinos de trigo em dezembro do ano passado foram um recorde. Assunto de logo mais aqui no Agricultura BR. Olá, produtor rural e empresário do agronegócio. Eu trago uma boa notícia. Agora o canal do Boi também está na NET Claro TV. É importante atualizar o seu cadastro ou fazer um novo. Basta acessar o nosso site ou, se preferir, pode telefonar. Expandimos. Isso é sinal de inovação e bons negócios. O rebanho bovino brasileiro chega a um novo patamar no controle parasitário com o Evol, a nova marca da Ouro Fino Saúde Animal, reunindo na mesma formulação 2 princípios ativos, a ivermectina e o sulfóxido de albendazol. Único no mercado de endectocidas, o Evol age em todas as formas e fases dos vermes, além de controlar bernes e carrapatos. Evol, a marca da evolução dos endectocidas. Agricultura BR de volta e o assunto agora é mercado financeiro. O dólar, que fechou ontem a sessão em alta, voltou a apresentar recuos nesta terça-feira, com os investidores esperando uma reunião, o desfecho da reunião ministerial do presidente Jair Bolsonaro e também de olho nas negociações entre a China e os Estados Unidos. E nós conferimos agora como está se movimentando o dólar comercial no Brasil, uma queda de 0,45%, com a moeda norte-americana sendo vendida a R$ 3,71 mais 7. E para vermos esta movimentação no mercado financeiro nesta terça-feira, vamos à Bolsa Brasileira de Mercadorias conversar com Walter Pulga Júnior. Pulga, boa tarde. Como vem sendo esta movimentação nesta terça-feira do mercado financeiro? Olha, o mercado de câmbio, os operadores do mercado de câmbio trabalham agora com uma notícia positiva. Recentemente, e é o que se espera desse encontro ministerial de Jair Bolsonaro, né, é que haja uma transição rápida entre a velha Previdência e a nova Previdência. O anúncio mais recente dá conta de que em no máximo 12 anos e não mais em 21 anos, nós teríamos uma mudança na nossa Previdência. O mercado financeiro recebeu isso como uma boa notícia, repercutiu positivamente, contribuiu, lógico, para a valorização do real, como nós vimos agora há pouco, já o dólar caía 0,45%, ou seja, retomava a trajetória de baixa, já voltando novamente
novamente a faixa de R$ 3,71. Mas vale lembrar que o dólar hoje oscilou entre 13,71 e 13,72, 3,72, quase 13,73. Portanto, há uma notícia positiva no Brasil que faz com que haja uma valorização do real. O mercado vê isso com bons olhos. Quando eu falo mercado, mercado de câmbio. Mas há também preocupações com o que ocorre lá na China. Não há informações ainda sobre o resultado das negociações que começaram ontem entre representantes do governo americano e do governo chinês. Não há informações, mas há alguns sinais de que a China abre mão de alguma coisa como gesto de boa vontade. Veja, a China aprovou hoje pela manhã a importação de 5 produtos transgênicos, ou seja, geneticamente modificados, e isso pode repercutir positivamente para a venda de produtos agrícolas, notadamente produtos agrícolas dos Estados Unidos. Isso é visto como um gesto de boa vontade, a liberação desses 5 tipos, né, de produtos transgênicos, né, aprovou nesta manhã essa importação, o que era proibido antes, é um gesto de boa vontade, ou seja, a China já mostra interesse nessa mesa de negociações, indiretamente, de liberar o que os americanos pedem há algum tempo. Por isso, de olho no que vai ocorrer como resultado desse primeiro encontro entre chineses e americanos, e o mercado tende, lógico, a valorizar o dólar diante dessas negociações. No entanto, no Brasil, dólar ainda recua frente ao real, porque há notícias positivas que o mercado aguarda do novo governo. É com você, Carla. Obrigada por hoje, Pulga, e o assunto agora aqui no Agricultura BR é o milho. Vamos falar de soja por enquanto, trazendo aqui os números do DERAL, Departamento de Economia Rural da Secretaria de Agricultura do Estado do Paraná. Por lá, já 5% da área de cultivo de soja que foi colhida. É o que você acompanha comigo agora na tela. Vamos saber como é que está essa situação de colheita no estado do Paraná. A área total semeada com soja é de 5.450.000 hectares. Neste momento, de acordo com o DERAL, 255.409 hectares, bastante preciso, ou 5% já foi colhido. E o DERAL também trouxe as condições das lavouras no estado do Paraná e nós conferimos agora em tela como estão neste momento as condições de lavouras de soja no estado do Paraná. 58% das lavouras estão em boas condições, 30% em médias condições e as que estão em condições ruins chegam a 12%. Olha, Campo Mourão, Cascavel, Londrina, vou colocar na tela aqui, senão vou esquecer o nome dos municípios. Nós temos já vários municípios que já estão fazendo essa colheita: Campo Mourão, Cascavel, Laranjeiras do Sul, Londrina, Paranavaí, Pato Branco, Toledo e Mumuarama são os municípios no estado do Paraná que já colheram, já começaram a colher a soja dessa campanha 2018-2019. Uma campanha que vem complicada, de acordo com o próprio DERAL. De acordo com o Departamento de Economia Rural do Estado do Paraná, as chuvas que atingiram o estado nesse último final de semana, apesar de expressivas, elas não devolvem o potencial do solo. Ou seja, aquele estresse hídrico que foi causado não conseguiu se recuperar totalmente, mesmo com essas chuvas. O que faz com que a capacidade produtiva de solo sobre as áreas de produção de soja, elas continuem prejudicadas. Com isso, o nível de produtividade deve ser menor e, com isso, a campanha paranaense já teve alguns recuos previstos até mesmo pelo DERAL. E sobre este assunto, sobre como é que vem a previsão do tempo lá no estado do Paraná, eu converso agora com a Juliana Rezende. Juliana, Paraná, junto com Mato Grosso do Sul, é um dos estados mais atingidos por esse veranico que tivemos no mês de janeiro, entre dezembro e janeiro. Paraná choveu bastante. Como que está a previsão para este estado? Isso mesmo, Fabiano. Nesse último final de semana tivemos bons acumulados de chuva, região de Cascavel, Londrina, onde os acumulados variaram de 20 até 50 milímetros somente neste último final de semana. Isso acabou trazendo, então, um certo otimismo para os produtores da região, mas como não é uma chuva que se manteve de forma expressiva, foi uma chuva rápida e passageira, acaba não trazendo, então, recuperação das condições de umidade do solo. Para os próximos dias, tem previsão de chuva em grande parte do estado do Paraná,
mas não vai ser aquela chuva com potencial para aumentar ainda mais a água disponível no solo da região. Tanto que a chuva que acontecer em grande parte do interior do Paraná é bem fraca e com baixo volume de água já nesses próximos dias. Até vamos ter uma frente fria avançando por parte da região sul, mas como esse sistema segue um pouco mais preso em áreas do Rio Grande do Sul, o Paraná não vai ser bastante influenciado por conta desse sistema frontal. Previsão de chuvas mais expressivas na faixa leste, áreas mais ao sul do Paraná, pela combinação de calor e umidade. Para as próximas semanas, expectativa de chuvas ainda de fraca intensidade. Entre o período do dia 14 até o dia 18 de janeiro, tem previsão de chuva em grande parte do Paraná, mas o volume de água vai seguir baixo e não deve ultrapassar os 15 milímetros de água no decorrer desses 5 dias. Cenário que deve persistir ainda até pelo menos dia 23 de janeiro. E as chuvas devem enfraquecer ainda mais para o finalzinho do mês. Então, no decorrer deste último final de semana, onde as pancadas foram fortes e expressivas, mas não conseguiram se sustentar no estado do Paraná, o cenário deve persistir ainda, com pancadas de fraca intensidade de forma bastante irregular em grande parte das áreas produtoras do Paraná. Ainda muito por conta, essa chuva depende da combinação de calor e umidade. Mesmo com as temperaturas ainda vão seguir bastante elevadas no Paraná, a expectativa ainda é de chuva mal distribuída e que não deve garantir, então, a recuperação total das condições de umidade do solo em grande parte do estado paranaense. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. E agora sim, vamos falar sobre milho. O Ministério da Economia, por meio da Secretaria de Comércio Exterior, trouxe dados sobre as exportações de milho do país, que abriram o mês de janeiro deste ano já maiores do que o mesmo mês do ano passado. Nós conferimos agora na tela os dados das exportações de milho do Brasil, de acordo com o Ministério da Economia, que trouxe a Secretaria de Comércio Exterior, e mostrou que as exportações de milho em grão atingiram a média de 216.100 toneladas por dia útil na semana que se encerrou no dia 6 de janeiro. No mesmo período do ano passado, a média diária foi de 137.300 toneladas. Em termos financeiros, as exportações do grão em janeiro já somam 177.400.000 dólares. Seguindo falando a respeito de milho, agora eu falo do milho no estado do Paraná. Há pouco eu dizia que no estado do Paraná 5% das áreas com soja já foram colhidas. Ora, se já foi colhido soja, já tem condição de começar o cultivo do milho, uma vez que é um processo integrado. E de acordo com os últimos números apresentados pelo Departamento de Economia Rural da Secretaria de Agricultura do Paraná, 3% da área destinada ao milho de segunda safra já foi cultivado. É o que nós vamos conferir agora em tela. Nós temos aqui a área total estimada com milho de segunda safra no Paraná, com 2.180.000 hectares. Como eu disse, 3% dessa área já foi semeada. E nós conferimos agora os municípios que já começaram a semeadura do milho segunda safra no estado do Paraná. Você confere comigo na sua tela os dados que o DERAL trouxe sobre os municípios que já começaram a plantar no Paraná, que são os municípios de Campo Mourão, Cascavel, Francisco Beltrão, Guarapuava, Irati, Pato Branco, Toledo e Umuarama. Bom, apenas no município de Paranavaí que começou esse trabalho de cultivo de segunda safra. Vamos saber como é que vem essa situação para a colheita da primeira safra do milho no estado do Paraná, que colheita do milho de primeira safra, começa em Paranavaí, então eles também têm condição de fazer o cultivo de segunda safra e é por lá que está acontecendo isso. A área total semeada é de 1.574.000 hectares, esses são os números aqui, 1.574 hectares para o município de Paranavaí, 2% de sua área já estão sobre cultivo, esses são os dados relacionados a este município, é o mais adiantado em relação à colheita da primeira safra de milho. E ainda de acordo com os dados do DERAL, as condições das lavouras no Paraná são boas. Você confere comigo como está o desenvolvimento das lavouras neste momento no estado do Paraná, com 55% das lavouras em frutificação, 27% em floração, 10% em desenvolvimento vegetativo e 8%, não temos aqui na tela, mas 8% está em estado de maturação.
Como parece que começa a haver entendimento entre China e Estados Unidos, o dólar tem aquela tendência a se valorizar no cenário internacional. Isso impacta diretamente em todas as commodities que são exportadas ou negociadas globalmente e, claro, também nos insumos. Vamos saber como é que vem os negócios com milho em Chicago. Nós trazemos aqui os números. Hoje, com alta de 1 cento, é pouca coisa, mas já devolve algumas das posições na marca de 4 dólares. Março vem negociado a 3 dólares 84 centos o bushel. Maio, 3,91, julho, 3 dólares 99 centos por bushel e setembro a 4 dólares mais 6 são os negócios com milho em Chicago. E nós falamos agora sobre trigo e, segundo dados da Bolsa de Comércio de Rosário, trouxe que as exportações de trigo da Argentina em dezembro somaram uma quantidade recorde, recorde em 30 anos. Nós conferimos na tela os dados que a Bolsa de Rosário trouxe sobre os embarques de trigo da Argentina em dezembro de 2018, que mostra que o país argentino exportou cerca de 2.700.000 toneladas de trigo, a maior quantidade registrada para o mês nos últimos 30 anos. Deste total, 88% dos embarques saíram da Zona Grande Rosário. As vendas do cereal ao exterior resultaram em receita 615 milhões de dólares em dezembro de 2018, uma alta aí de 83% em igual período do ano anterior, quando as exportações renderam 336 milhões de dólares. De acordo com os dados divulgados pela Bolsa de Rosário, o preço médio do trigo foi de 228 dólares por bushel. E a seguir no Agricultura BR, nós conversamos com um dos maiores especialistas do mercado de café no Brasil. Nós vamos ter aqui a participação de Eduardo Carvalhais, que fala sobre a insatisfação com o preço atual, sobre recuperação dos negócios, entre outros temas aqui no Agricultura BR. Ainda nesta edição, você confere a participação dos telespectadores no quadro Agricultura BR Responde, que se você ainda não participou, participe enviando uma pergunta, uma foto ou um vídeo da sua produção no nosso WhatsApp, aparece embaixo da sua tela, é o 67996562266. Nós voltamos já. Eu tenho uma boa notícia para você do agronegócio. O canal do Boi agora também está na NET e na Claro TV. Convido os produtores rurais e empresários a atualizar os cadastros ou fazer um novo. É simples e rápido. Basta acessar o nosso site ou pelo telefone. Expandimos! Isso é sinal de inovação e bons negócios. Expandimos! Agora o canal do Boi também está na NET e Claro TV, canal 190. Isso é sinal de bons negócios. 2019 chega com muitas novidades e oportunidades no canal do Boi e Agro Canal. Informações, cotações, análises, programas e entrevistas especiais, oferta de animais, leilões de imóveis rurais e urbanos, parcerias para venda de insumos e serviços, do campo às cidades, tudo de agro para você. Fique ligado, no SBA sempre é tempo de bons negócios. Estamos de volta destacando sua participação aqui no quadro Agricultura BR Responde. E a nossa participação de hoje vem de Minas Gerais. Vamos ver qual telespectador está participando conosco neste momento. É a Genesi Pereira dos Santos, do município de Matias Cardoso, em Minas Gerais, e diz: boa tarde, gostaria de saber se tem previsão de chuva para janeiro, fevereiro e março aqui para Matias Cardoso, que fica no norte mineiro, e também para o município de Jaíba. Tenho 2 lotes em Jaíba e uma fazenda em Matias. Genesi, um abraço para você e vamos responder a sua pergunta. Vamos direto a Somar Meteorologia, ver com a Juliana Rezende. Juliana, o que podemos responder para a telespectadora?
Bom, respondendo a telespectadora Genesi de Minas Gerais, do Norte Mineiro, em relação às instabilidades na região, agora no decorrer do mês de janeiro, as pancadas devem vir de forma bem fraca e bastante irregulares, tanto que o predomínio ainda vai seguir de tempo mais seco. Como podemos ver nos mapas, para os próximos dias, o Norte Mineiro ainda vai seguir influenciado por uma massa de ar mais seco que inibe a formação de nuvens carregadas. Por isso, o predomínio vai ser de tempo firme nas áreas mais claras do mapa. Entre os dias 14 e 18, também tempo firme predominando na região. E até pelo menos o finalzinho do primeiro mês do ano de 2019, a expectativa ainda é de pancadas muito fracas, isoladas em forma até de garoa, por isso é o sol que vai predominar na região. Fevereiro até começa com predomínio de tempo mais seco, mas o cenário melhora principalmente na segunda quinzena do mês de fevereiro, onde voltamos a ter bons episódios de chuva em grande parte do Norte Mineiro, alcançando a região de Jaíba, e a expectativa é de diminuição dessas instabilidades somente na segunda quinzena do mês de março. Então, os melhores períodos para instabilidade, os mais persistentes em grande parte do norte de Minas Gerais, é no decorrer da segunda quinzena do mês de fevereiro e primeira quinzena do mês de março, onde as pancadas são mais persistentes, mais intensas e, por alguns momentos, até de forma mais volumosa em grande parte do norte mineiro, no estado de Minas Gerais. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. E uma tecnologia que foi desenvolvida na Holanda chega ao Brasil com o intuito de pulverizar as lavouras de uma maneira localizada, que ajuda a reduzir nos custos e também nos danos ambientais. Quem traz as informações para nós é a repórter Annelise Nicolotti. O pulverizador tem a capacidade de identificar apenas as plantas daninhas e aplicar sobre elas o defensivo, como explica o representante da marca no Brasil. Essa é uma tecnologia que foi desenvolvida na Holanda, junto da Universidade de Wageningen. Não é uma tecnologia nova, mas ela está entrando no Brasil nos últimos 2 anos. Então ela está começando a conquistar mercado agora, aqui no Brasil. E ela foi desenvolvida basicamente para utilizar dentro de cidades, e com o passar dos anos isso não pôde ser mais desenvolvido, ser mais utilizado na Europa, dentro de cidades, os herbicidas, e depois passou então para a agricultura. O sistema identifica as plantas através da clorofila e válvulas muito rápidas garantem a aplicação do produto apenas onde é necessário, reduzindo o impacto ambiental, aumentando a eficiência da aplicação e reduzindo custos. Ou seja, ela identifica onde tem planta, diferencia de onde não tem e aplica somente sobre as plantas. Isso traz um ganho econômico para o produtor e um benefício ambiental gigantesco também. Aqui, falando especificamente do Rio Grande do Sul, mas no Brasil como um todo, o produtor tem uma preocupação que é o custo de produção, né? Isso não encarece muito? Ele vai conseguir ter um custo-benefício lá no final? Pelo contrário, isso acaba reduzindo o custo de produção, principalmente pensando que hoje em dia o produtor está enfrentando um custo de produção um pouquinho mais elevado do que era antigamente por conta das plantas resistentes ao glifosato, que é um herbicida que combatia boa parte das plantas daninhas, e hoje ele já não consegue fazer isso. Por conta disso, o produtor tem que gastar com produtos um pouco mais específicos, um pouco mais caros. Então essa tecnologia ela vem no sentido de reduzir o custo de produção, mantendo os níveis de produtividade. É a precisão mesmo. Exatamente, não há desperdício nenhum e quem ganha é o produtor e o meio ambiente. E como que o produtor pode ter acesso a essa tecnologia? Nós estamos sediados em Piracicaba, São Paulo, mas nosso atendimento é para todo o Brasil. Então, quem tiver interesse pode acessar o site www.smartsensinbrasil.com.br e a gente vai ter o maior prazer de entrar em contato e esclarecer mais algumas dúvidas. É uma tecnologia relativamente nova, né? Já se tem resultados práticos dessa aplicação? Com certeza, as primeiras máquinas que foram instaladas no Brasil já têm 2 anos de utilização. Todos os equipamentos que nós instalamos, eles se pagaram na primeira safra, o que é muito bom, foi um resultado ainda acima do que a gente esperava. Então, a economia ela gira em torno de 60% a 70% nas primeiras aplicações, e quando há necessidade de fazer uma segunda aplicação, uma catação, que se chama essa aplicação, a economia é sempre acima de 90%.
E daqui a pouco na Agricultura BR nós vamos ter essa entrevista, nós vamos trazer aqui o Eduardo Carvalhais, que participa do programa conosco e fala sobre o mercado, fala sobre as suas expectativas e principalmente os valores de negociação no momento para o café. E ainda nesta edição você confere os destaques do Showtech 2019 que está chegando. Faltam 8 dias para a feira que acontece em Maracaju, no estado de Mato Grosso do Sul, de 16 a 18 de janeiro. O Agricultura BR volta já. Tá bom, você investiu em genética. Agora chegou a hora da pastagem da sua fazenda te dar lucro. Sementes Agromax. É isso mesmo, o momento é agora. Somente quem tem tecnologia e produção própria pode lhe auxiliar a ter mais lucro na produção de leite e carne. Pasto verde o ano todo é garantia de lucratividade e dinheiro no bolso. Ligue e fale com a gente. Sementes Agromax, seriedade e segurança na formação de pastagens. Expandimos! Agora o canal do Boi também está na NET e Claro TV, canal 190. Isso é sinal de bons negócios. Falamos agora a respeito de mercado de café, vamos falar um pouco a respeito do que vem acontecendo. Ora, o ano de 2018 foi o ano no qual o Brasil teve uma grande produção, seja no Arábica por conta da bienalidade positiva, seja também na produção de café robusta com a recuperação das produções de café no estado do Espírito Santo. E este é o assunto de agora aqui na Agricultura BR. Boa tarde. Olha, isso é um problema sério num país continental como o Brasil. Nós temos produtores que estão altamente tecnificados, com colheitas mecânicas, e tem um custo. Outros que estão no morro, em região que a colheita tem que ser manual, e o custo é outro. Então, existe muita divergência sobre o custo de produção de café no Brasil. Mas, no geral, o que se ouve desde São Paulo até Minas, até a Bahia, é muita reclamação quanto ao aumento de custos de produção e a queda do preço do café. O café caiu bastante de preço, no entendimento do cafeicultor do modo injustificável. A safra foi recorde, mas nós não temos mais estoques. Mas os fundos de investimentos que comandam as bolsas de futuro derrubam olhando sempre o curto prazo e não como o cafeicultor, que tem que olhar 2, 3, 4 anos à frente. Os preços no momento estão aí perto dos R$400, os melhores cafés vão a 420, 430, e os mais fracos, quando tem xícara, riada e rio, fazem oferta em café arábica até abaixo de R$400. Quando o cafeicultor faz a média do custo de produção, ele vê que não dá. Existe sim muita insatisfação e os preços não são remuneradores. A safra foi maior, o cafeicultor esperava que nessa safra recorde ele fosse recuperar o prejuízo dos últimos anos, onde houve muita quebra na produção, e isso não está acontecendo. Em todo caso, existe um novo governo, há muita esperança de que se faça uma nova política para café e que os preços venham a melhorar. O Brasil vem exportando bem, o negócio café no mundo vai bem, só não vai bem para o cafeicultor, para quem vende o café verde. O consumo só cresce no mundo, os preços de venda no consumo final continuam bons, a China começa a tomar café, a Ásia toda, então o negócio café vai bem. O que não vai bem é o preço pago ao produtor do grão, quem vende o café verde. O começo de ano sempre é mais calmo no mercado físico, isso é tradicional, as 2 primeiras semanas, mas os negócios sempre saem. Um país que exporta, como o maior exportador do mundo, pelo menos 3 milhões de sacas e consome aí 1.700.000, 1.800.000 sacas por mês, mudam de mão quase 5 milhões de sacas todos os meses. Se você divide isso por 20 dias úteis, você vê que não é impossível que não haja negócio em algum dia. Os negócios estão mais calmos, há muita satisfação com o preço e a partir da semana que vem o volume de negócios deve crescer. Os produtores têm as despesas a cumprir pela frente, estão chateados, revoltados com o preço, mas acabam vendendo porque têm compromissos a cumprir. Há muita esperança que com o novo governo haja alguma coisa em termos de política de café e os preços melhorem. A partir do mês que vem, o café que sobrou no mercado de produção está em mão de produtores mais capitalizados, que vão ser mais resistentes a vender.
nós vamos ter que continuar exportando. A expectativa é que a gente exporte nesse ano safra, ou seja, de julho do ano passado até junho desse ano, pelo menos 36 milhões de sacas, o total certo só com terminar os embarques no final de junho, que nós vamos ter certeza. E depois vem uma outra safra de ciclo baixo, a de 2019. Portanto, o que existe aí é um equilíbrio entre o que o cafeicultor brasileiro produz, o que nós precisamos de café para exportar e para o consumo interno. O que nós precisamos é que esse café entre ao longo dos 12 meses no mercado para que tenha mais algum conforto de preço ao cafeicultor brasileiro. Foi considerada a melhor exportação do mês de novembro. De dezembro, os números finais só devem sair nos próximos dias, mas também vai ser um mês muito bom. Não dá para saber se ainda vai ser recorde. De novembro foi. Agora era esperado. Nós colhemos uma safra recorde de café, a maior safra que o Brasil já produziu até hoje. Os nossos embarques, café brasileiro estava um pouco em falta, porque os embarques até junho foram menores devido às secas que nós tivemos em 2015, 2016, 2017. Então, o mundo estava ávido por café brasileiro, os embarques cresceram bem. Então, não foi uma surpresa para nós o volume exportado em novembro, como não vai ser o de dezembro, e nós imaginamos também agora em janeiro e fevereiro os volumes de exportação vão ser muito bons. Isso vai depender muito da resistência do cafeicultor também em vender. Nós temos, como eu disse, foi uma safra recorde, então os volumes devem ser bons até junho. A tendência é de janeiro para junho é ir caindo mês a mês um pouco, nós vamos entrando na entre-safra, mas os nossos exportações de café nesse ano safra, que começou em julho de 2018 e vai até junho de 2019, os volumes devem ser sempre bons. Como eu disse, se projeta uma exportação de pelo menos 36 milhões de sacas, de repente até um pouquinho a mais. E isso vai fazer com que os números mensais sempre sejam bons. E esses preços realmente ao cafeicultor, houve o aumento do custo de fertilizante, de defensivos, da energia elétrica e dos combustíveis em 2018, isso afetou muito o custo de produção do cafeicultor brasileiro, ao mesmo tempo que o preço em dólar na Bolsa de Nova York foi derrubado constantemente desde julho até dezembro. Nós esperamos que isso melhore um pouco e também, agora que o dólar vem recuando com a confiança do mercado no início do governo Bolsonaro, que esses preços de fertilizantes defensivos também caiam, compensando também um pouco o cafeicultor nisso. O combustível vem caindo um pouco, não o suficiente, mas já recuou um pouco. Eu espero que recue mais para, pelo menos na área dos custos, ficar um pouco mais confortável para o cafeicultor brasileiro. Mas os preços são ruins, sim, e precisavam melhorar para que ele fosse remunerado de um jeito que aumentasse a sua produção. O consumo mundial está crescendo e o Brasil, para não perder o market share, vai ter que crescer com a produção. A produção brasileira, se ficar no volume atual, nós vamos perder mercado para os nossos concorrentes, então precisa crescer. Agora, para crescer, o cafeicultor tem que ser estimulado. E o que estimula o cafeicultor são preços melhores de venda. Esse foi Eduardo Carvalhais falando um pouco a respeito do mercado de café aqui no Brasil. Já que estamos falando de café, vamos saber como é que está o Arábica, negociado em Nova York, a referência internacional para os negócios. Nova York hoje sobe, faz tempo que eu não vejo uma subida dessa de 2 centes de dólar lá em Nova York. É o que acontece agora. Março vem a $1, 5 centes mais 50 libra peso. Maio, $1, 8 centes mais 45. Julho com negócios a $1, 11 centes mais 30. E setembro, $1, 14 centes mais 20. São os negócios com café Arábica na Bolsa de Nova York, plataforma IC Futures, hoje trazendo elevação para os negócios com Arábica. E olha, daqui a pouco no Agricultura BR você confere mais participações do telespectador. É o Agricultura BR Responde e ainda você tem mais destaques do Showtech 2019. Faltam poucos dias e você vai acompanhar todos os detalhes aqui, é claro, pelo Canal do Boi. Olá, produtor rural e empresário do agronegócio. Eu trago uma boa notícia. Agora o Canal do Boi também está na NET Claro TV. É importante atualizar o seu cadastro ou fazer um novo. Basta acessar o nosso site ou, se preferir, pode telefonar. Expandimos. Isso é sinal de inovação e bons negócios. Tá bom, você investiu em genética. Agora chegou a hora da pastagem da sua fazenda te dar lucro. Sementes Agromax.
É isso mesmo, o momento é agora. Somente quem tem tecnologia e produção própria pode lhe auxiliar a ter mais lucro na produção de leite e carne. Pasto Verde o ano todo é garantia de lucratividade e dinheiro no bolso. Ligue e fale com a gente. Sementes Agromax, seriedade e segurança na formação de pastagens. Expandimos. Agora o canal do Boi também está na NET e Claro TV, canal 190. Isso é sinal de bons negócios. Agricultura BR de volta e agora chegou aquele momento da sua participação por aqui. É o quadro Agricultura BR Responde. Você sabe que para participar é simples, você participa através do Twitter, do Facebook, do Agricultura BR e do nosso WhatsApp, 67996562266. Vamos ver quem está participando. Nós temos aqui a participação de Augusto Severo, de Campo Grande, do Rio Grande do Norte. Ele diz o seguinte: boa tarde, equipe do Agricultura BR, uma ótima tarde para você, Augusto. Gostaria de saber se tem previsão de chuva para a minha cidade e também para o estado do Rio Grande do Norte nesses próximos 3 meses. Este é um assunto para a Juliana Rezende, que já está aqui comigo e responde para o nosso telespectador. Respondendo ao telespectador Augusto, do Rio Grande do Norte, tem sim previsão de chuva. Janeiro ainda promete ser um mês de pancadas de chuva para grande parte do estado do Rio Grande do Norte. Como podemos ver nos mapas, para os próximos dias tem previsão de chuva até bastante expressiva, com acumulados de 15 a 30 milímetros. Conforme nos encaminhamos para o finalzinho do mês, a tendência de diminuição das instabilidades. A chuva ainda não cessa, ainda vamos ter aquelas pancadas de chuva típica de verão, mas ainda é uma chuva mais fraca e irregular em grande parte do estado. E esse cenário ainda vai seguir acontecendo até pelo menos o final do mês de janeiro. Fevereiro já começa com instabilidades enfraquecendo na região, por isso a primeira quinzena do mês de fevereiro promete ser de predomínio de tempo mais seco. Chuvas devem retornar em meados da segunda quinzena de fevereiro por conta da influência do sistema conhecido como Zona de Convergência Intertropical, que nada mais é do que uma banda de nebulosidade que geralmente nessa época do ano acaba favorecendo as pancadas de chuva em grande parte do norte da região nordeste. E esse mesmo sistema vai garantir que o mês de março também seja marcado por pancadas de chuva bastante expressivas, persistentes e duradouras. Então, janeiro ainda vai ser o mês de pancadas de chuva mais fraca na região do Rio Grande do Norte, mas para o finalzinho do mês as chuvas começam a enfraquecer e aí somente a partir da segunda quinzena de fevereiro que as instabilidades retornam para o estado do Rio Grande do Norte e aí sim tem previsão de chuva persistente, frequente na região do Rio Grande do Norte até pelo menos o mês de março. Hoje eu encerro por aqui a minha participação. Amanhã volto com mais previsão do tempo. Até amanhã, uma boa tarde a todos. Uma ótima tarde a você, Juliana. Obrigado pela participação. A Agricultura BR Responde, sempre trazendo o melhor para você. E por aqui o Agricultura BR agora traz em destaque as informações do Showtech 2019. Falta pouco mais de uma semana, 8 dias para o Showtech 2019, feira que abre o calendário dos grandes eventos da agricultura do Brasil. E você vai acompanhar tudo ao vivo pelo canal do Boi, com flashes ao vivo durante toda a nossa programação, com a Agricultura BR sendo feito ao vivo de lá, com autoridades, pesquisadores, com quem está expondo principalmente, com produtores rurais. Então, uma grande feira para você acompanhar em todo o Brasil. E se você vier ao Mato Grosso do Sul, você pode conhecer também o nosso sistema de trabalho através do estande do SBA, que vai estar lá presente, um grande estande para receber o telespectador, para receber as pessoas. Então, venha para o Showtech 2019. Quem vai estar lá é a Organização das Cooperativas do Brasil, a OCB, está sempre presente e você vai acompanhar agora qual que é a expectativa do Celso Regis, ele que preside a organização em Mato Grosso do Sul. Showtech 2019, o sistema OCB estará presente no evento. Eu estou com Celso Regis, presidente do sistema OCB, e ele fala da participação na feira. A feira é muito importante para todos os sul-mato-grossenses ligados ao agronegócio. E vale lembrar que a Fundação MS tem a OCB
como uma das mantenedoras institucionais junto com a nossa AproSoja e a FamaSul. E a cada início de ano é o momento de mostrar para todos os produtores rurais as inovações, os novos caracteres de plantio, de sementes e, acima de tudo, promover a integração do agronegócio sul-mato-grossense, e o sistema OCB Mato Grosso do Sul tem participado todos os anos de forma preponderante na nossa feira. Obrigada, Celso, pelas suas informações. Kylie Rodrigues para o SBA. E olha, os subsídios para o seguro rural começam a avançar no Brasil. E olha, de acordo com as últimas conversas, isso pode ser muito bom, principalmente em setores da agropecuária que antes não eram atingidos, como, por exemplo, a própria pecuária brasileira. É o que nós vamos ver agora nessa entrevista. Nossa equipe em São Paulo conversou com a Karen Matielli e ela explica um pouco a respeito desses avanços. Veja. Karen, é um prazer recebê-la aqui, participando da programação do SBA. Vamos relembrar o que ocorreu agora em 2019, quando você, enquanto corretora de seguros, decidiu tomar uma atitude de alertar o governo quanto a problemas com o seguro pecuário. Vamos relembrar essa história? Bem importante relembrar esse fato que é histórico, né, dentro do Ministério da Agricultura. O pecuarista ele sempre buscou pelo seguro pecuário, buscou informações, entendeu os riscos cobertos, mas quando ele acessava, quando ele procurava para contratar a apólice, ele já não tinha o recurso, né, para subsidiar essa apólice, esse tipo de seguro. Para outras culturas sim, mas para a pecuária... Exato, para outras culturas já bem mais desenvolvido, já tem um recurso um pouco mais robusto, não ideal, mas um pouco mais robusto, e a pecuária, ela dividia o recurso dentro da modalidade outros. A gente conseguiu um recurso específico, um carimbo dentro do PSR saiu daquela rubrica outros, misturado com outras exato, outras modalidades, e a pecuária ela tem um recurso específico, carimbado. Mas não é suficiente, a gente está batalhando para conseguir mais recursos. O que vocês conseguiram em São Paulo? Além da suplementação dos 16 milhões que envolvemos, né, apoio de parlamentares, além da Secretaria de Agricultura do Estado, no final de 2017, a Comissão do Seguro Rural Sincor, ela participou, junto com outro parlamentar, na conquista de 5 milhões, de modo a suplementar também o orçamento do FEAP, né, que é o Fundo de Expansão do Agronegócio Paulista. Porém, esse recurso ficou contingenciado. Então, nós não pudemos, os pecuaristas e os agricultores não puderam contar com esse recurso. E foi quando a gente descobriu, teve essa informação que esse recurso não iria sair, e centenas de produtores estavam sem proteger as suas atividades. Foi quando a gente resolveu, né, avançar e buscar por apoio para conseguir essa suplementação. Qual é a perspectiva para este ano, agora 2019? Vocês têm alguns objetivos. Sim. O que o Sincor São Paulo e vocês da Comissão Rural pretendem conseguir daqui para frente com o novo governo? Bom, ponto 1, que assim, a comissão ela acredita que a gente parte do princípio que a nova ministra, Tereza Cristina, ela tem um olhar cauteloso em relação ao seguro. Então, isso já é algo que valoriza essa ferramenta, né, de proteção ao agronegócio. Então, isso é algo que a gente já tem um ponto de partida. Em contrapartida, tem uma preocupação na transição do governo. Então, já foram anunciados a redução dos percentuais dentro do PSR, né, que é a subvenção federal. Então, se reduz o percentual, significa que o produtor ele vai assumir uma participação maior no custo do seguro. Paralelo à subvenção federal, a gente tem a subvenção estadual, que ainda a gente não tem a definição. No caso de São Paulo, que é um estado que concede, Paraná também concede alguma Paraná ajuda? também tem o seu percentual, a sua ajuda, e o estado de São Paulo, que é onde a comissão atua, né, ativamente, a gente ainda não tem a definição. Então, se diminui o percentual do federal, diminui o percentual do estadual,
Quem vai pagar essa conta? Aumenta a conta Aumenta para a conta para o produtor. Ter um mínimo de garantia e segurança. Exato, exato. Então, eu acho que o trabalho, né, da comissão esse ano ele vai ser muito pautado na busca de apoio político para a gente conseguir mais recursos. Mais recursos? Mais recursos. Para desenvolver o seguro rural. Inclusive, Walter, é até um pouco incoerente, né, o percentual que é destinado a proteger o agronegócio. Então, dentro do Plano Safra anunciado de 2018, dos 194 bi, né, na ordem de 194 bilhões, somente 380 milhões para subvenção, para proteger o produtor, isso representa 0,2%, em torno de 0,2% somente. É muito pouco. É muito pouco. Bom, você ouviu Karen Matielli. Karen Matielli é coordenadora da Comissão Rural do Sindicato dos Corretores de Seguro do Estado de São Paulo. Agradeço mais uma vez a presença da Karen aqui conosco. Voltamos ao programa. A Agricultura BR vai para o último intervalo comercial. Daqui a pouco, as últimas informações dessa edição. Você que está nos acompanhando, não deixe de participar do programa conosco. Envie foto, vídeo aí da sua produção no nosso WhatsApp. O número é 67996562266. Voltamos já. Há 8 anos, a Downin Brasil oferece insumos que aumentam a produtividade e diminuem os impactos ambientais. São produtos à base de NIM indiano, ecologicamente corretos e eficazes em todos os tipos de lavouras, tanto orgânicas quanto convencionais. E o resultado vai para a mesa do consumidor. Alimentos mais saudáveis, ricos em nutrientes, saborosos e sustentáveis. Downin Brasil. Da lavoura à pecuária, sua solução para crescer. Amigo produtor, você procura uma informação precisa? Quer aumentar a produtividade do seu negócio? Busca sementes de pastagens de qualidade para sua fazenda? Tem dúvidas com relação à integração lavoura-pecuária? Então não perca! Todos os sábados, de 7h30 às 8h30 da manhã, horário de Brasília, Conexão Rural Germipasto, com transmissão do Canal do Boi. Você é o nosso convidado especial. Olá, meus amigos pecuaristas. Muitas novidades estão chegando no SBA, o Sistema Brasileiro do Agronegócio. Entre no nosso site ou telefone para atualizar o seu cadastro ou fazer um novo. O Canal do Boi agora também está na NET e na Claro TV em todo o país. Expandimos. Isto é sinal de inovação e de bons negócios. Agricultura BR, eu volto a falar da Showtech, porque começa em poucos dias, em 8 dias, você tem essa grande feira do agronegócio, abrindo o calendário dos grandes eventos agrícolas do país. E muitas pesquisas e inovações são apresentadas nesses 3 dias, nos dias 16, 17 e 18 de janeiro. É por isso que o pesquisador André Ricardo participa conosco agora e faz um convite para você, produtor rural. Olá, eu sou André Ricardo Bezerra, pesquisador da Fundação MS. Estou aqui hoje para convidar você que é produtor rural, seja mantenedor ou ao produtor rural que ainda não é mantenedor da Fundação MS, você que é estudante, você que é consultor, você que é parceiro de pesquisa da Fundação, estão todos convidados a participar do Showtech, 16 a 18 de janeiro de 2019. É um evento que nós estamos construindo com todo carinho para apresentar para vocês os últimos resultados de pesquisa desenvolvidos dentro da Fundação e por suas instituições parceiras, tá? E vai ser um momento único de muita troca de conhecimento. Contamos com a presença de vocês. Até lá. Um abraço. Showtech é no Canal do Boi, você acompanha todas as informações, destaques na nossa programação nos dias 16, 17 e 18 e nós contamos com a sua participação também.
Por aqui eu trago os últimos números para o mercado da soja, ou aqueles que influenciam diretamente o valor da soja praticado aqui no Brasil. Nós tínhamos há pouco os dados ou os números divulgados para valores de referência em alguns dos portos brasileiros. De acordo com Grãos Corretora, R$ 77,00 a saca, tanto para o Porto de Santos quanto em Paranaguá. Veja comigo como é que vem soja negociada em Chicago, que nós temos em tela agora. Soja vai ampliando a queda. Agora vai caindo entre 4 e 5 centos de dólar. Nesse momento, soja em Chicago recua. É o destaque de agora do Agricultura BR. $9,06 mais 4 por bushel é a posição negociada em janeiro. Março é negociada a $9,19 mais 4 por bushel. Maio, $9,32 mais 4 por bushel. E julho, $9,43 mais 4. Soja em Chicago agora vai caindo, vai devolvendo um pouco do que tem ganho desde a última sexta-feira. Vamos saber como é que vem o dólar. Dólar comercial tem uma inclinação de alta no mundo todo, no Brasil vinha recuando. Essa inclinação de alta acontece principalmente porque China aparentemente está com muita boa vontade para entrar em acordo com os Estados Unidos, e isso faz com que moeda norte-americana tenha uma tendência a subir no cenário internacional. No Brasil vinha em queda, continua essa queda de 0,42%. Claro que no Brasil nós temos a influência também da política interna, então venda para o dólar agora a R$ 3,71 mais 8 são os negócios com a moeda norte-americana. Durante toda a nossa programação trazemos aí os dados econômicos que são importantes para o seu negócio. E olha, com essas informações, essa edição do Agricultura BR vai ficando por aqui. Nós voltamos às 17h20, porque você já sabe, este é o Agricultura BR, a inteligência e a transparência do agronegócio, sempre com você. A todos uma ótima tarde e até mais!